Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Vamos mais uma reflexão no dia de hoje? Pessoas, você tem tomado a sua cruz diariamente? Ou você tem buscado Jesus só quando precisa, para buscar um alívio, um socorro? Hum? Não tem aquele ditado assim, cada um carrega a sua cruz? E é verdade. Jesus disse para todos, se alguém quer vir após a mim, né? Negue-se a si mesmo. Primeiro tem que se negar, negar a você mesmo. E cada dia carregar sua cruz e seguir a Jesus pelo caminho. Tá lá em Lucas 9:23. Pessoas. É isso mesmo, pessoas. Temos que tomar a nossa cruz e negar a nós mesmos. E aí você pode dizer assim, o que é tomar a minha cruz, né? Isso é um exercício diário, pessoa, exercício de paciência, exercício de renúncia, mesmo no meio das provações, né? Superar as fraquezas, porque todos nós temos fraquezas. Como se diz, obedecer à risca a palavra de Deus, aquilo que Jesus nos ensina, aquilo que Jesus fala conosco na palavra dele, né? E pessoas, a maturidade espiritual acontece quando nós paramos de buscar atalhos fáceis, sabe? E aceitamos o processo contínuo do Espírito Santo em nós. É isso mesmo, pessoas. Essa transformação requer renúncia, mudança de entendimento, quer dizer, não é mais um entendimento antigo, não é mais as atitudes antigas do velho homem, é a atitude do novo homem, da nova mulher. Eu não sigo mais as minhas vontades, mas a vontade daquele que me comissionou. Eu não sigo mais os meus desejos, aquilo que eu quero, mas aquilo que o Pai quer. Entende? E às vezes, pessoas, nós somos contrariados no dia a dia, mas como nós reagimos? Nós reagimos como o velho homem ou como o novo homem, onde o Espírito de Deus vive em nós? E aí, pessoas, será que nós estamos dispostos a suportar as afrontas, as provações, para que Deus manifeste em nós? Porque nós vamos ser provados, pessoas. Nós vamos ser lapidados. E um exemplo, pessoas, que eu vou deixar aqui é do diamante. Um diamante bruto, ele não tem beleza, ele não tem brilho. Porque está coberto de areia, de sujeira, às vezes está ali no meio da rocha, né? Está cheio de imperfeições. Você olha para ele e você fala, sem graça, não tem valor. Por quê? Porque o diamante, ele precisa passar por um processo doloroso. E isso de corte, de atrito. E é constante. O negócio é sério. Eu mesmo trabalhei numa empresa que trabalhava com cristais, fabricação de cristais. E era feita as lapidações com desenhos nas taças. E aquelas lapidações agregava muito valor, porque era uma obra de arte naquelas taças. E era uma coisa trabalhosa. Tinha que ser perito para fazer aquilo. Pessoas assim é a nossa vida. É o nosso processo de lapidação na nossa cruz. Cada renúncia remove uma pontinha do ego. Para quê? Para que venha reluzir o brilho de Deus, a luz de Deus em nós. Porque cada lapidação é Jesus nos aperfeiçoando no dia após dia. E lapidação dói. Remover o ego dói, morrer o ego dói, renunciar dói, abrir mão das nossas vontades dói, desapegar dói. Porque nós somos humanos. Quem falar que não dói, eu vou perguntar. Ai, não é verdade, pessoas? É verdade. E tem gente que fala que desiste porque fala, eu não quero sofrer, eu não quero sentir dor. Mas é necessário. Pessoas. Um exemplo mesmo, pessoas, foi de Pedro, Tiago e João.
Eles estavam lavando a rede, porque pescaram a noite toda e não conseguiram pescar nada. Por isso que ele estava lavando a rede. Não, trabalhou e não apanharam nada. E olha que era a profissão deles, eles tinham experiência, eles eram habilidosos na área e mesmo assim foi um fracasso. Às vezes você pode dizer assim, nossa, eu tenho habilidade, mas às vezes eu estou fracassando mesmo cheio de habilidades. Por quê? Porque eu preciso da ajuda do Pai. E aí Jesus chegou. Quando Jesus chegou, Jesus falou para Pedro, Pedro, me presta o teu barco? Vamos afastar da terra? Afastou o barco da terra. E ali, quando afastou da terra, Pedro parou para ouvir o que é a palavra. Os ensinamentos. É o que nós temos que fazer, pessoas. Convidar Jesus. Jesus, entra na minha vida. Ô, Jesus, me afasta da terra, porque eu estou olhando muito para as coisas aqui de baixo. Eu tenho que olhar para as coisas do alto. E aí, pessoas, o que Jesus fez? Jesus deu uma ordem, falou, Pedro, vamos ao mar alto. Pedro falou, Senhor, mas eu pesquei a noite inteira, nada apanhei, agora não é hora de pesca. Ele falou, Pedro, vamos para o mar alto e joga a rede aqui, ó, nesse lado aqui que eu quero que você jogue a rede. E Pedro obedeceu. Pedro obedeceu a ordem de Jesus. E a rede veio abarrotada de peixe. Foi tanto peixe, foi tanta bênção, que os barcos que estavam por perto ajudou. E todo mundo foi abençoado, todo mundo recolheu peixe. E você sabe o que mais me impactou, pessoas? Que após aquele milagre, quando o barco já estava em terra cheio de peixe, sabe o que Pedro fez? Pedro deixou o barco cheio de peixe, deixou família, porque Pedro era casado, para seguir Jesus. Pedro e os seus amigos. Então, assim, eles deixaram tudo para seguir a Jesus. Falou, o quê? Tem coisas maiores. Eu quero acessar coisas maiores. Deus tem para mim coisas maiores. Foi a mesma coisa que aconteceu com Mateus. O Levi, ele falou, Jesus falou, vem, segue-me. Ele falou, o quê? Ser cobrador de impostos? O quê? Eu vou seguir o mestre. E assim, pessoas, a palavra de Deus fala, aquele que deixar casa, pai, mãe, irmãos, irmã, filho, mulher, por amor de Jesus, receberá 100 vezes mais e ainda vai herdar o quê? A vida eterna. Está lá em Mateus 19, 29. Então, pessoas, vamos fazer a vontade de Deus? Porque ele diz na palavra dele, sem mim nada podereis fazer. Podemos até ter habilidade, podemos até ter experiência, mas sem Jesus não vamos ter sucesso. Sem Jesus não vamos alcançar, né, aquilo que tanto merecemos ou desejamos. Mas com ele sim nós conseguiremos. Que Deus fale mais ao teu coração. Coloca Jesus no teu barco. Você vai ver o que vai acontecer com você, tá bom? Que Deus te abençoe.